Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui por mais uma aula do nosso curso Reino de Deus e Finanças, hoje sobre o tema abundância. Mas antes de começarmos essa aula, vamos fechar os nossos olhos e entregar esse momento nas mãos do nosso Senhor. Pai, santificado seja o teu nome, Pai. Te agradeço por mais uma noite, te agradeço pela oportunidade de continuarmos, Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo por meio da tua palavra, Pai, para aprendermos de ti e podermos aplicar o conhecimento que aprendemos de ti nas nossas vidas, principalmente na nossa vida financeira. Senhor, me abençoe, me guarde, me proteja. Abra agora o meu coração e a minha mente, o coração e a mente de quem está nos ouvindo, para se apropriar desse conhecimento, para se apropriar desses princípios bíblicos, Senhor, para que a gente possa ter uma vida próspera, abençoada, Pai, e abundante. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós sempre terminamos as nossas aulas desejando para vocês e proferindo uma palavra de bênção, que Deus lhes abençoe rica e abundantemente. Hoje nós vamos falar de abundância, né? Talvez entender mais um pouco o significado do que é abundância, ou do que é essa riqueza, do que é essa abundância, de uma palavra que a gente sempre encerra. Ou seja, para além de um bordão, de uma denominação, na verdade é uma palavra de bênção. E você entender e compreender o que significa abençoar você de forma rica e abundante é fundamental para que você também se aproprie disso e tome posse dessa palavra. Na aula passada ficou muito claro aqui, pelo menos para a gente que está aqui assistindo, o pastor Rafael mostrando a distinção da riqueza, né? Do que era a riqueza, do que foi aquela riqueza que o próprio o nosso Deus nos deu, que a nossa riqueza é Cristo, é a vida eterna, é ser no santuário do Espírito Santo, é a nossa salvação dos nossos pecados. Então nós temos essa riqueza. Então, quando nós terminarmos sempre dizendo que Deus te abençoe rica e abundantemente, a partir de agora vocês já têm assim a certeza no coração de vocês que vocês estão recebendo uma palavra de bênção e não um bordão que represente um conjunto ou uma denominação. Amém? Bom, vamos entrar no nosso tema hoje. Abundância. Vamos colocar ali um primeiro entendimento lá em cima sobre uma vida, o que deve ser uma vida abundante. Bom, uma vida abundante tem que ser conquistada. Conquista esta feita na base da obediência às regras estabelecidas pelo Senhor. A razão da abundância em nossa vida não se deve a mérito pessoal, ao esforço do próprio braço. Uma vida abundante em Cristo, ela não é resultante do esforço do nosso braço, ainda que nós tenhamos que nos esforçar, trabalhar, estudar. Mas o resultado da abundância, de uma vida abundante, não decorre do esforço do nosso braço, mas da obediência às regras que o Senhor nos coloca. Então, mas unicamente pelo fato de havermos honrado a Deus com as nossas primícias. Isso, o que eu quero dizer para vocês? O nosso jeito de ver e o modo na sociedade de ver as coisas e de a gente avaliar as pessoas não é dessa forma. Como é que nós fazemos? Medimos o sucesso de um homem pelas coisas que ele realizou ou pelas coisas que ele tem, seja ela negócios, empreendimentos, títulos, propriedades, elegância, joia, dinheiro, carro e outros bens, várias outras coisas que pelas imagens, pelo que nós vimos, nós medimos o sucesso daquela pessoa ou tentamos caracterizar aquele homem. No entanto, Jesus Cristo nos deu já uma regrinha, uma dimensão que contraria essa linha, essa lógica. Qual foi? Em Lucas 12, a parte B do versículo 15. A vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Eu vou repetir para você. A vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Então, qual é a pergunta que nós temos que colocar agora em nossa mente? Que outra maneira temos para avaliar a vida de uma pessoa?
vamos deixar essa questão guardadinha lá em cima, não vamos perdê-la de vista, né? Que outra maneira temos de avaliar a vida de uma pessoa? O senso moral que ocorre na nossa sociedade, e eu quero chegar no conceito de valores, né? O que seria? É o que caracteriza o sentimento que conduz com a moralidade de acordo com os valores morais, ou seja, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é adequado, o que é inadequado, e aí por aí afora. Esse senso moral ou os valores morais vão se equilibrar entre um polo e outro. Valores, tudo depende do senso de valores, e aí eu trazendo agora do senso moral para o senso de valores. O que é mais importante? Saúde ou ter um bom tratamento médico? O que vale mais? Um filho simples e obediente ou um filho brilhante sem caráter? O que é mais importante? Um casamento humilde com amor ou um casamento com dinheiro, mas infeliz? Observe como a palavra abundância vai começar a mudar de sentido na nossa vida. Por quê? Nós vamos escolher, né? Na verdade, você vai dizer assim, eu também vou dizer, eu prefiro ter um amigo fiel a uma pessoa do meu relacionamento que me auxilie por interesse. Aqui, entre ter, eu diria assim, quais são as oposições do que é o que está ali? Ali nós temos, para ter um bom tratamento médico, nós precisamos ter dinheiro. Hoje, na nossa sociedade, você precisa ter um bom plano de saúde. O que significa um bom plano de saúde com uma boa cobertura? Um plano caro. Mas, no entanto, eu prefiro ter a saúde, que não depende do dinheiro. No caso de ter um filho que tem uma carreira brilhante, que faça um curso de diplomata, que faça uns cursos que a sociedade mais se destaca na sociedade, depende de investimento financeiro. Mas, no entanto, eu posso preferir ter um filho simples, humilde, que me obedeça, que seja obediente a mim. No caso de um casamento, a mesma coisa. Eu posso ter um casamento abençoado por meio de bens, de riqueza financeira, mas ser um casamento infeliz, um casamento sem amor. Então, a dimensão de abundância já começa a mudar de perspectiva na medida que eu me proponho a fazer essas escolhas. E para fazer essas escolhas vai depender de quê? Do senso de valores pelos quais eu estou fazendo a escolha, eu estou me embasando. A questão, o outro polo que nós vamos trazer para essa ideia de senso de valores ou de um sistema de valores é o muito e o pouco. O muito e o pouco. Isso é importante para a gente entendermos a ideia de abundância e também a de riqueza, né? E de prosperidade. Então essa ideia de muito e pouco, ela é fundamental para a gente, porque nos exemplos anteriores havia aquele polo do muito e pouco, né? Nós julgamos as pessoas na medida pelo que ela tem, e Jesus acabou de nos dar uma dica de que as pessoas não devem ser avaliadas pela quantidade de bens que ela possui. Então, nesse muito e pouco, o que Davi nos ensinou? Ou o que a palavra de Deus nos diz? Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Salmo 37, versículo 16, e eu usei aí a versão Almeida Revista e Corrigida, é a mais antiga, porque ela traz a palavra riquezas, está destacado em azul. Nas versões Nova Almeida, que nós trabalhamos na maioria das nossas citações, ela já trabalha ali com abundância, tanto na revista atualizada, mas na revista corrigida eu queria trazer essa ideia da riqueza. Então, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas que muitos ímpios têm. Esse salmo de Davi, ele tem lá como subtítulo o fim dos maus e dos bons. Então ele trata o tempo inteiro entre o bom e o mal, ok? E ele tem essa definição. Para uma nova mentalidade, eu acho que é o que nós vamos defender aqui e que nós vamos propor, de que essa ideia do muito e do pouco nós vamos trazer para
compor ou para configurar uma nova mentalidade fundada em princípios bíblicos, ou seja, uma nova mentalidade ou um sistema de valores fundado em princípios bíblicos, para observar essa questão, tanto do pouco como do muito, para nos compor uma ideia de abundância. Bom, agora vamos fazer um passeio, uma trajetória na Bíblia, para a gente compor esse sistema de valores bíblicos, que vai nos dar a base de sustentação para a ideia de abundância. Bom, Provérbios 13, versículo 7. A autoria aí, o homem inspirado foi usado Salomão, talvez um dos homens na Bíblia que mais entendeu, pelo menos por um período, do que é ser rico ou de riqueza, né? Isso aí, nós não encontramos outro homem da Bíblia que teve a possibilidade de aglutinar, de agrupar tanta riqueza e tanto dinheiro. Bom, uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Interessante como ele trabalha com polo. Uns se dizem ricos, mas não tem nada. Outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. Se você assistiu a aula passada sobre Prosperidade 3, quando o pastor Rafael falou sobre aquele versículo, para a igreja de Coríntios, sobre Cristo ter se feito pobre para que nós fôssemos ricos, você vai começar a encaixar. Você vai começar a encaixar o pensamento que Salomão está colocando aqui para a gente. Em Hebreus 11, 26, tem um outro versículo assim, que eu amei, eu fiquei apaixonado por esse versículo, porque eu tenho uma visão que eu aprendi, né, dentro da nossa igreja e dentro da formação da nossa igreja, que a gente olha a Bíblia de maneira cristocêntrica, né? Cristo é o centro da palavra de Deus. A gente não tem aquela divisão, um estanque entre antes de Cristo e depois de Cristo em relação à palavra de Deus. E eu me apaixonei por esse versículo, né, porque ele dá uma confirmada nessa visão cristocêntrica. O que ele diz? Ele é Moisés, entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés está abrindo mão, Moisés se converte a Cristo. Ele era príncipe do Egito, a maior nação da época, a nação mais rica da época, tem o maior exército da época, forte candidato a assumir a cadeira de Faraó, pela sua própria sabedoria, pela sua competência, assumir aquela cadeira de Faraó. No entanto, ele se converte a Cristo. Por Cristo, ele abre mão dessa riqueza, contemplando uma recompensa maior. Que interessante, né? Que interessante, que coisa linda. Moisés se converte a Cristo. E isso me deixa com o coração muito alegre, porque ele tira aquela falsa mitologia judaica do Moisés de libertador, de que a lei é de Moisés, né? A lei mosaica, mas você vê que tudo que ele fez por orientação do próprio Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos para o próximo slide. Mais um conjunto de versículos. Eu queria trazer Cristo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Esse é o contexto do diálogo entre Jesus e o jovem rico, quando ele queria saber como é que ele conquistava a vida eterna. E após Jesus propor para ele vender, dar aos pobres e segui-lo, ele se entristeceu. E aí Jesus depois está explicando para os seus discípulos a síntese daquele diálogo em relação à riqueza, nesse momento que vocês podem visitar lá. Em Tiago 5, 8, versículo 1 e 2, aí é um texto até mais duro do apóstolo Tiago, que vocês podem visitar lá também. É um texto muito duro.
Tiago, inclusive, ele trata o Senhor ali como Senhor dos exércitos em relação aos ricos, mesmo no contexto do Novo Testamento, Jesus já tendo vindo, ressuscitado, né? E eles pregando Jesus Cristo como Salvador, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Tiago, nesse trecho, vocês acompanhar os versículos posteriores, ele vai falar de uma ação do Senhor dos exércitos contra os ricos, contra os que inclusive exploram os pobres por meio dos salários. É uma palavra muito dura de Tiago, e esse termo, essa denominação Senhor dos exércitos, você só vai encontrar ela lá no Velho Testamento. A ação do Senhor é o Senhor da espada, como usou Davi, como esse próprio Senhor dos exércitos enfrentou os egípcios para que garantisse a passagem do seu povo pelo Mar Vermelho, onde ele está naquela nuvem que para trás era escura, para frente iluminava o povo de Deus, e para trás esse Senhor dos exércitos emperrou as rodas dos carros dos exércitos, até que os egípcios disseram: vamos sair daqui, vamos correr, vamos voltar, porque o Senhor deles está lutando contra a gente. Então, e Tiago usa esse termo, Senhor dos exércitos, nesse trecho para falar na questão, para falar sobre os ricos, sobre os que acumulam riqueza de forma injusta. E ele diz: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. Qual a referência bíblica que você pode fazer sobre, e é feita nesse trecho de Tiago? Por incrível que pareça, é lá no Sermão do Monte, no livro de Lucas, quando não só Lucas coloca as bem-aventuranças, mas Lucas coloca os ais. Ai daquele que fizer isso, ai daquele que fizer assim, ai daquele que fizer assim. E é em cima de um ai desse que Tiago coloca essa palavra, porque se você ler só assim ela de forma isolada, parece que Tiago está botando uma maldição contra os ricos, está dando uma palavra de maldição, né? Mas não é assim, ele tem uma base bíblica para ele colocar essa interpretação. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Observe que nós estamos colocando um conjunto de versículos bíblicos buscando uma harmonia no entendimento sobre abundância, sobre riqueza, sobre o pouco, sobre o muito, para criar na nossa mente um novo modo de pensar, ou um sistema de valores bíblicos que nos dá a consistência na definição do que é abundância, do que é uma vida abundante. Aqui, Jó: quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre. Jó também, no capítulo 34, fala dos poderosos. E ele fala da característica de Deus em relação a não privilegiar os príncipes em favorecimento ou em prejuízo ou dos pobres. Não ter essa acepção entre o muito riqueza e o pobre. No Lucas 12, e aí é a parte, Lucas 12, versículo 15a, é que antecede a frase em que o Senhor disse que nós não devemos julgar as pessoas por meio da quantidade de bens que ela tem. E aí Jesus, na parte A desse versículo, ele diz: tenha cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, ou seja, amor às riquezas. Amor às riquezas. Qualquer tipo, qualquer modalidade. Jesus está avisando, a parte A do versículo, que ele vai dar aquele conselho que nós não devemos julgar as pessoas a vida da pessoa não se caracteriza pela quantidade de bens que ela possui. E para nós fecharmos esse sistema de entendimento, né, esse sistema de valores em relação à abundância, dois conceitos ou dois homens, Jesus e Paulo, quando definem o reino, quando eles caracterizam o reino de Deus, que vamos aproveitar agora. O que Paulo diz em Romanos 14:17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quais são todas essas coisas? O alimento, o que comer, o que beber e o que vestir.
Vejam que o entendimento que Paulo está colocando e o entendimento que Jesus está colocando fecham a ideia de abundância e de prosperidade também. E tem uma coisa que nós aprendemos aqui: é primícias. O reino de Deus você tem que buscar como a primeira coisa, o primeiro fruto a se buscar é o reino. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, uma condição de primícias, todas as coisas serão acrescentadas: o que comer, o que beber e o que vestir, que são os atendimentos das nossas necessidades. Então, mesmo na lógica do reino de Deus, nós também, ele tem uma razão e uma lógica de funcionamento de que o que é primeiro, o que vem primeiro são as coisas santas, são as coisas sagradas. Então, primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas. Então, Paulo nos alertou de que no reino de Deus não é comida nem bebida. Na carta aos Romanos, no momento em que comida e bebida provavelmente representava a fartura romana, né? aquele transbordar de abundância romana, enquanto que os que não desfrutavam daquela abundância de riqueza romana se sentiam menor. E Paulo vem trazendo esse esclarecimento de que aquilo não era o reino de Deus. Também os que desejavam ter um reino semelhante àquele. E aí vai por aí várias interpretações em relação ao reino. Então, o reino de Deus também se coloca enquanto primícias, enquanto primeiro. É a primeira coisa a ser buscada. Amém? Agora aqui nós vamos chegar mais próximos da nossa situação diária, né? Considerando o que Jesus disse, que a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens, porque e considerando que temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, vamos então colocar uma questão ali em cima. Por que então desperdiçar a vida acumulando o que não significa abundância verdadeira? Essa é uma pergunta que nós temos que estar dentro do nosso coração. Por que desperdiçar a vida acumulando o que não significa abundância verdadeira? Em dia, um dos problemas enfrentados por muitos cristãos diz respeito à entrega das primícias, dízimo. Nós estamos trabalhando isso aqui nas últimas 4 aulas. Mesmo convicto dessa necessidade espiritual, eles se justificam falando a si mesmo que tem algo de suma importância para pagar ou para comprar. E Deus acaba ficando para depois. Ficam desprovidos das garantias decorrentes desta atitude espiritual. Ficam desprovidos das garantias que decorrem dessa atitude espiritual, que é entregar as primícias, que é o justo valor que você recebe, está protegido, está assegurado por Deus contra o devorador. O que acontece em casos como esse, que você deixa Deus para depois? Nada. Aí é que está o problema. É que não acontece nada. Deus não vai te castigar. Deus não castiga ninguém por roubo desse tipo. Deus não castiga. Ele apenas retira a mão deste setor na sua vida. Finanças. Por isso que eu falei, não acontece nada, mas aí é que está o problema. Porque como nós aprendemos aqui em Malaquias 3:10, né? Aprendemos aqui, trabalhamos bem na aula anterior, Malaquias 3:10, o devorador é repreendido. Então, assim, não acontece nada porque Deus não lhe castiga. Mas quando Deus tira a mão das suas finanças, o devorador, o espírito, o senhor, o dinheiro, aquele espírito, que o dinheiro é um espírito, ele ataca as suas finanças. Ele ataca as suas finanças. Talvez tais cristãos pensem que Deus não está se importando com esse assunto, ou que esqueceu da ausência das primícias. E aí vou bater de novo numa chamada de atenção que nós falamos também na aula anterior. Mas enganam-se de novo pelos seus próprios atributos.
Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onisciente. Então não tem como ele esquecer a ausência das primícias. Ah, meu irmão Wellington, você não conhece aquele versículo, está lá em Hebreus, dos seus pecados não me lembrarei mais. Você devia ter lido aquilo lá. Eu digo, eu li, meu irmão. Eu não só li em Hebreus, como eu li em Jeremias. A questão é que o contexto daquele versículo se encontra na promessa da nova aliança. Aquele versículo se encontra no contexto da promessa da nova aliança proferido pelo Espírito Santo a Jeremias. E quando ele está na carta de Hebreus, ele se encontra dizendo testemunho do Espírito Santo. Quando entregar todo o seu coração e toda a lei for escrita no nosso coração, nós obedeceremos ao Senhor. Então, quando você começa a obedecer ao Senhor, aí é que vem: dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Tá? Então aqui, a ausência das primícias não tem como Deus esquecer. Deus não esquece. Ele te castiga? Ele não te castiga. Ele só tira a mão da proteção que está sobre suas finanças contra o devorador. Não sei se me fiz entender, mas você pode buscar essas passagens com calma, assistir de novo, conferir, para você acompanhar dentro da Bíblia essa questão. Aqui nós vamos fazer um quadro comparado em relação quando você se enquadra dentro do sistema de valores bíblicos. Quando você se enquadra dentro do sistema de valores bíblicos, como fica a sua vida? E quando você se enquadra dentro dos valores sociais, dentro do sistema de valores da sociedade, o que é bom, o que é mal, o que é muito, o que é pouco, e nós vamos trazer para você a ideia de abundância nas duas perspectivas. Então, o pouco e o muito, ele pode ser provido de abundância, como o pouco e o muito pode ser desprovido de abundância. Então vamos ver aqui um lado dentro dos sistemas. Quando eu digo sistema de valores bíblicos, o P é de primícias, tá? Partindo da ideia de primícias, pouco e muito com abundância. Primeira coisa que você vai ter: garantias espirituais na tua vida financeira, ou seja, repreensão do devorador. Repreensão do devorador. Outra característica: necessidades atendidas. Buscar primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, uma pessoa com uma vida abundante, ou com pouco, ou com muito, ela tem as suas necessidades atendidas. Em oposição, o que você tem do outro lado? Uma pessoa que tem as suas necessidades atendidas. Do outro lado, ela com pouco ou com muito, sem abundância, ela tem uma dificuldade em relação à insatisfação. Ela vive uma vida insatisfeita. A satisfação pessoal dela, que possa ser pela ganância, que possa ser pelo amor às riquezas, é um princípio enganoso. Eu até pulei lá a primeira linha quando não comparei, que os sem garantias espirituais, ele fica suscetível ao devorador. Então, no primeiro item, eu tenho garantias espirituais sobre a minha vida financeira, porque eu tenho garantido pela promessa de Deus, pela palavra de Deus, que ele repreende o devorador. Do outro lado, tendo pouco ou tendo muito, eu não tenho a garantia, eu estou suscetível ao devorador. No caso aqui, as necessidades atendidas correspondem à insatisfação. Enfrenta aflições com fé. Uma pessoa que vive, que é rica e abundante, seja com pouco ou seja com muito, ela enfrenta a aflição com fé. Oposição, as pessoas que têm muito ou pouco, mas não têm uma vida abundante, ela enfrenta a aflição com dinheiro. Lembra da pergunta? Você prefere ter saúde ou um bom tratamento médico? Todas as aflições ela tenta enfrentar com dinheiro. Ela acredita que aquilo deve ser feito com dinheiro ou com produto do esforço do seu próprio braço, pelo dinheiro que ele conquista. O rico e abundante, ele compra sem se endividar.
O sem abundância, ele compra por endividamento, porque ele precisa ter aquilo, ele deseja ter aquilo, ele tenta se realizar naquilo, por meio que o dinheiro pode comprar. Socorre o outro lado, a pessoa abençoada de forma abundante, ela socorre os irmãos financeiramente. Do outro lado, socorre-se nos bancos e nos agiotas ou em outras formas de angariar dinheiro. Um socorre e o outro precisa ser socorrido. Valoriza apenas a vida. Não é isso que Jesus falou? A avaliação de uma pessoa, da vida de uma pessoa, não consiste nos bens. Então essa pessoa daqui, ela valoriza a vida dela. Do outro lado, valoriza a vida com os bens. Por quê? Mede, segundo os padrões da sociedade, pela quantidade de coisas que ela tem, pela quantidade de propriedades que ela tem, pela quantidade de títulos que ela conseguiu, pela quantidade de trabalho ou do fruto do trabalho, que pode ser transformado em bens ou em coisas que representam coisas. Herança. Eu vou deixar para a conclusão a herança, em relação aos princípios bíblicos. A herança de quem não é abençoado, ele tenta garantir a herança do patrimônio para as suas gerações em relação a bens e patrimônio. E nós já vimos o paradoxo na aula anterior que isso causa, e o que está ligado a isso. O pouco ou muito do abençoado de forma abundante é estável. É estável. O inimigo não toca. Do lado de lá, o pouco ou o muito são estáveis. Há uma oscilação. Lembra das falências? Nós colocamos aqui no momento que nós estamos vivendo. Lembra das falências? Num determinado momento, nascendo empresas. No mesmo momento, falindo empresas. Então, uma oscilação entre ter e não ter, entre endividar-se e não estar endividado. Há quedas bruscas de qualidade de vida, de condições de vida financeira. Segurança patrimonial e falências, do outro lado, que eu estava colocando, falência e outras quedas econômicas, alta taxa de restituição. A pessoa abençoada, quando ela menos espera, as coisas vão sendo restituídas. Lembra de Zaqueu? Independente de pouco ou muito, até os que estavam em volta de Zaqueu foram abençoados, porque Zaqueu devolveu 4 vezes mais. E Zaqueu, que mesmo rico, talvez desfrutasse de uma condição de solidão, de não confiar em ninguém, porque ele sabia como ele adquiria o seu dinheiro, as suas riquezas, então ele provavelmente ia desconfiar de todos. Quando ele se converte e ele aplica, ele tem restituído a sua alegria, ele tem restituído a presença de Deus na casa dele e na vida dele, ele tem restituído a confiança dos que se relacionavam com ele, ele restitui o respeito, e ele restitui os que ele defraudou. Então o cálice dele transbordou na vida daquelas pessoas. Então quem tem vida abundante tem uma alta taxa de restituição. Quem não tem uma vida abundante tem uma baixa taxa de restituição. Perda de imóveis, perda de empresas, perda de emprego e outras perdas aí, e nós já sabemos que inclusive até falecimentos, pois o amor ao dinheiro é uma doença grave que implica em risco de morte. Vimos isso na aula Espírito Comercial. Então tem uma baixa taxa de restituição. Baixa taxa de crise nos relacionamentos com Deus e com a família. Quando a gente deseja para você uma vida rica e abundante, o que marca isso é o seu relacionamento com Deus. Você não tem raiva de Deus, você não culpa Deus, você não julga Deus, você não se vê menor que Deus. Lembra do filho pródigo e do que estava? Quando ele volta para casa, o irmão que não tinha saído, ele tinha problemas com o pai, ele tinha sérios problemas de relacionamento com o pai, ele não aceitou aquela decisão do pai. Então assim,
A pessoa abundante não tem não tem problemas no relacionamento com Deus e não tem problemas nos relacionamentos com a família. Aprendemos aqui sempre na igreja pela palavra do pastor Roberto Leal constantemente, né? Para nós nos relacionarmos bem na horizontalidade, ir conosco, nós temos que nos relacionar bem com a verticalidade. Isso aqui é um princípio na pregação do pastor Roberto Leal. Constantemente estamos aprendendo isso. Está sendo chamado a atenção. Eu acredito que isso é uma mensagem do Espírito Santo de Deus, não tem nenhuma dúvida de que quando nós melhoramos o relacionamento vertical, melhora o relacionamento horizontal. Então, a característica de uma vida abundante, com pouco ou com muito, é a qualidade. Ele não tem crise de relacionamentos com Deus, ou diria assim, eu botei assim, uma baixa taxa de crise, né? Porque problemas nós sempre vamos ter, familiares, profissionais, mas essa taxa é baixa, porque o próprio Espírito do Senhor, como fez com o filho pródigo que saiu, faz-nos cair em si da necessidade de nos reconciliar. Por outro lado, alta taxa de crise no relacionamento com Deus e com a família. Porque nos altos e baixos da vida, a primeira pessoa que ele vai culpar é Deus. Ele vai dizer assim, e ali é a primeira crise dele. Por que eu falhei? Por que o divórcio chegou? Por que eu fui roubado? Por que meu carro sumiu? Por que o meu familiar faleceu? Lembram aqui, eu acho que numa aula passada, na aula anterior, já foi dito isso, né? Poxa, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, por que eu não fiquei rico? Ou por que eu perdi? Ou por que isso me aconteceu? Ou seja, todos esses porquês, na verdade, a primeira pergunta é lá: por que você permitiu que acontecesse comigo? Por que eu que sirvo aqui na igreja aconteceu isso comigo? É a primeira crise, né? E vai viver com crise atrás de crise. Não resolvendo essa crise vertical, as próximas crises são as horizontais, em relação à família, com os filhos e outras coisas mais. É uma característica, tendo pouco ou tendo muito, mas de uma vida não abundante. Sentimentos que vai perpassar essas pessoas. Passa pelas aflições com bom ânimo. Segurança e paz e alegria do Espírito Santo. É um cidadão do reino de Deus. O rico e abençoado, ele é um cidadão do reino de Deus. Pelo outro lado, alterna momento de paz e alegria com aflição, tristeza, indecisão, amargura e solidão, ainda que seja rico. Era que Zaqueu passava, ainda que seja rico. Qual é a característica dessas duas pessoas? Um é próspero, é rico e abundante, independente do pouco ou do muito. O outro é desafortunado e pobre. Como disse Davi, como disse Salomão, pensa que é rico, mas na verdade é pobre. Para nosso próximo slide, nós vamos fechar aqui e vamos concluir nesse slide, né? Porque eu pulei a herança naquele quadro comparativo com vocês, eu pulei a herança. E eu queria falar de herança para concluir essa aula de hoje em relação à abundância. E isso é muito assim, eu diria para vocês assim, todas as dificuldades que nós temos encontrado e apresentado para vocês nesse curso, eu pessoalmente já passei por todas elas. Eu já cometi 99,9% de todos os erros e equívocos que eu não deveria cometer se eu tivesse desenvolvido nesse sistema de valores bíblicos das primícias, da obediência e da generosidade. Eu já cometi todos esses erros na minha vida, todos. Nenhum desses resultados aqui é para mim surpresa, porque eu vivi. Eu não precisaria nem de pegar exemplo da vida de terceiros ou de quarto de pessoas para dizer, já cometi esse erro. Mas esse aqui, herança, é uma coisa de bênção, né? De prosperidade para a vida que podemos deixar. Isso aqui é muito importante, eu deixei isso para concluir a aula de abundância. Muitos chefes de família cristã servem a Deus de todas as maneiras, menos com o dízimo, por considerar pesado demais.
mas vivem em permanente estado de inquietação e aflição financeira. O maior problema desta prática é que eles estão impedidos de transmitir o valor dos princípios aos seus filhos, por não ser um testemunho nesse aspecto espiritual. E eu estou usando valor em caixa alta ali para dar bem uma dimensão econômica. Ao menos que ocorra uma mudança dele e da família, certamente os problemas decorrentes da ausência de garantias nas finanças desses filhos vão se repetir de geração em geração. Vão se repetir de geração em geração. Os filhos observam que seus pais servem na igreja, se esforçam no trabalho, na vida profissional, na empresa, mas vivem constantemente em apuros financeiros. Que herança esses filhos estão recebendo? Que herança maravilhosa pode um pai ou uma mãe deixar para seus filhos e netos? Só uma: o ensino e o testemunho de sua fidelidade aos princípios, das primícias, da obediência e da generosidade para com Deus. Essa é a maior herança que um pai pode deixar para filhos e netos, ou seja, a garantia espiritual que o devorador não virá sobre a vida deles. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, que nessa aula de hoje a gente possa ter passado pelo menos um pouco do significado, do que representa falar para vocês que Deus lhe abençoe rica e abundantemente, seja no pouco ou seja no muito, mas que Ele esteja nos guardando e nos dando todas as garantias, não só sobre a nossa vida financeira, mas nos fortalecendo também a nossa vida espiritual para suportar o ataque desse Deus denominado de dinheiro. É o que eu agradeço a Deus por essa noite e peço que Deus também te abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu estudo, a sua leitura bíblica, e que essa palavra fique gravada e guardada no seu coração. Não deixe que aqueles espinhos, aqueles espinhos que a ganância, a coisa do dinheiro venha e roube essa palavra do seu coração, como aconteceu Jesus explica isso na parábola do semeador. Não deixe que as circunstâncias do mundo, o medo das dívidas ou o desejo, a fascinação pelas riquezas funcione como espinho, roubando essa palavra do seu coração. Ore nesse sentido. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.